que a gente deveria tratar os animais? Por que alguns bichos têm nome e convivem conosco e dormem na nossa cama e outros bichos sem nome são só proteína animal que a gente compra no mercado e vem na bandeja? E como que a nossa relação com eles, se é próxima, se são membros da família ou se são animais dos quais a gente extrai proteína para comer, pode ter sido mudada pela relação dos indígenas, dos povos originários aqui do Brasil com os animais que eles tinham. E por que a cabeça europeia de ter um animal submetido como animal domesticado pode ter sido mexida ao ter contato com pessoas que criavam animais como membros da família aqui, soltos e de forma bem diferente. É uma forma diferente de pensar, uma provocação que eu queria fazer para a gente repensar a nossa relação com a natureza aqui e que para poder fazer isso aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciência do dia a dia com especialistas, precisamos de um especialista na relação entre animais e humanos. Esse especialista é o Felipe Ferreira van der Velden, que é antropólogo, fez pesquisa em diversas universidades brasileiras e europeias e atualmente é professor da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, onde ele estuda a relação entre os Caritiana e os Puruborá e os animais que eles criam. Então bora ter um papo bem provocador com ele por aqui. E antes de partir para essa conversa, esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais que deixa a sua vida mais confortável. Nesse final de ano, se você quer presentear alguém com conforto, durabilidade e tecnologia, aproveita os kits da Insider para dar até meias que vão agradar. Sim, meias que vão agradar porque, além das tech t-shirt, que são mais confortáveis e mais duráveis do que o algodão, até as peças íntimas da Insider têm tecnologias legais. As cuecas e as calcinhas são feitas com tecido soft touch, então elas ajudam na evaporação do suor, têm um bom conforto térmico e são anti-odor. E as meias da Insider, além desse conforto térmico, têm reforço, acolchoamento e elasticidade para dar o contorno do pé certinho. Eu tô naquela fase onde o meu filho / professor de CrossFit tá cada vez mais ativo e correndo, e agora com as férias escolares eu vou ter que dar conta dessa energia toda sem a escola, então eu posso falar com propriedade que esse cuidado e esse conforto fazem a diferença todo dia. E se você errar na medida do seu presente, não tem estresse, porque a troca com a Insider Store é super tranquila. Então não esquece de aplicar o cupom ATILA15 na hora de fechar o carrinho, ou usa o nosso link no Saiba Mais para ter 15% de desconto e bom final de ano. Felipe, antes de tudo, muito obrigado pelo privilégio, pela conversa que a gente pode ter por aqui. Faz muito tempo que eu queria trazer esse tipo de assunto e discutir a nossa relação com os animais, mas precisava de um bom gancho e eu acho que esse é o melhor gancho possível, dado o cenário que está acontecendo agora. Eu venho da escola biológica, mais linha dura das ciências, que geralmente assume uma postura mais mecanicista em cima, mais técnica, científica em cima da nossa relação com os bichos e com outras coisas. Por mais que a gente estude a vida, né, é muito fácil para um biólogo ter uma visão determinista da sociedade e falar, não, olha, vou pegar o caso do Jared Diamond, com o livro dele do Aço, Armas e Germes, ou Aço, Germes e Armas, que é um livro fantástico, mudou minha visão do mundo, mas que conforme eu vou amadurecendo, conhecendo outras coisas, você começa a ver que tem umas coisas ali que são um pouco forçadas ou tem uma visão de mundo muito estreita em vários pontos ali. Eu entendo muitas das críticas que fazem a ele, por mais que eu tenha achado uma obra que foi essencial para entender o papel que a natureza pode ter na sociedade humana. E o Diamond, no livro dele, tenta responder a pergunta de por que foram os europeus que pararam aqui nas Américas e invadiram e tomaram conta, e não americanos que desceram na Europa e invadiram e tomaram conta de lá. Hoje eu queria pegar um desses aspectos aqui, que é o aspecto da domesticação dos animais. Ele usa isso como um argumento muito forte de falar, olha, europeus convivem entre europeus, asiáticos e africanos com um megacontinente que tem uma extensão territorial gigante e muita troca biológica aí. E essa troca biológica permitiu a eles domesticar muitas plantas e muitos animais diferentes. Então os europeus domesticaram, europeus, africanos e asiáticos domesticaram o gado, domesticaram os cavalos, domesticaram os porcos, domesticaram as galinhas, enquanto aqui nas Américas, no máximo, tinha as lhamas e o porquinho da Índia para serem domesticados. Então os europeus trazem nos navios os cavalos, chegam aqui com esse bicho mega imponente, gigante, que permite eles se deslocarem e deu para eles uma vantagem de dominar os americanos aqui. Tem N questões que ficam de fora aí, mas uma delas para mim já é essa marcação dessa visão mecânica dos bichos, de que na Europa eles conseguiram domesticar esses bichos, fazer esses animais servirem eles,
servir de meio de transporte, outras coisas. E quando eles chegam aqui nas Américas, tô exagerando, não necessariamente a visão do Diamond é essa, mas eles encontram o pessoal paz e amor, bichinho no ombro, um macaquinho ali, um bicho preguiça pendurado no braço, um papagaio que ele oferece pro outro, mas é isso, ninguém aqui teve a visão empreendedora de domesticar esses bichos e colocar eles para trabalharem. Ninguém cria papagaio em gaiola para comer, bicho preguiça para fazer carne e, sei lá, preguiça gigante como meio de transporte. Depois a gente descobre que teve esses bichos por aqui, teve até camelo nas Américas, mas provavelmente nós os extinguimos e outras coisas. Mas, finalmente chegando a você e te fazendo a pergunta, a visão vai mudando um pouco e a gente começa a entender outras coisas. E uma coisa que me marca é como a Europa tinha essa visão de animais nos servem, essa visão que eu entendo hoje que vem até da visão bíblica, de que a gente vem para o Jardim do Éden, chega no Jardim do Éden, dá o nome para os bichos, então já diz o que é deles, e eles estão aqui para nos servir nesse jardim, e nada melhor para nos servir do que a gente ter um lobo que não é mais feroz, ter uma vaca que não é mais selvagem, dando leite para a gente, e tudo isso tem uma função de ser mão de obra, ser comida e só, que nos servem e servem para isso. E a visão aqui nas Américas parecia ser muito diferente com os indígenas. Então, antes de chegar até nos animais de criação, eu queria te perguntar isso, assim, como que é a visão de nativos americanos, de povos originários aqui, a respeito dos animais e quão diferente ela é dessa visão mecanicista, para depois a gente entrar nos desdobramentos disso. Oi, Átila, eu quero agradecer a oportunidade, o convite, a oportunidade de conversar sobre meu tema de pesquisa já há algum tempo e uma coisa que realmente me estimula mesmo a pensar, né, tanto do ponto de vista das questões contemporâneas, como a partir dessa história super controversa aí da domesticação e da chegada dos animais de origem eurasiática ou africana por aqui, né? Eu acho que tem algumas questões importantes relacionadas a essa diferença. Eu acho que você tem razão em relação a essa imagem da exploração dos animais pensados como aquilo que serve à humanidade, aquilo que deve ser explorado, embora eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a generalização dela, né? Afinal, claro. A Ásia, a África e a Europa são continentes enormes em que você tem diferentes maneiras de se relacionar com animais, né? E eu acho também que, é claro, há uma diferença importante, sim, sobretudo pelo fato de que aqui nas Américas, vários estudos têm evitado pensar ou relativizado, digamos assim, a própria noção de domesticação, né, no que ela pressupõe nas relações com os animais, né, a questão do controle reprodutivo, a questão do confinamento, né, a questão do raciamento, nas relações que isso, inclusive, tem, relações materiais, mas sobretudo conceituais, com o controle de pessoas, né? Todos esses estudos que mostram, por exemplo, a quase simultaneidade do surgimento da domesticação ali no Oriente Médio e do surgimento do Estado, né? Ou de formas de controle de pessoas, tanto que em várias línguas do Oriente Médio as palavras para certos animais domésticos e a palavra para escravos humanos são as mesmas palavras, né? Caramba! Pois é. Então, o termo domesticação é um termo muito carregado, você sabe disso, né? E aqui o que a gente tem são coisas um pouco diferentes. Nos Andes, claro, você tem a presença das lhamas e porquinho da Índia, em outras, na América do Norte, o Peru, né, no México, enfim, essa questão um pouco mais estabelecida, embora eu acho que ela ainda esteja também em debate, né? Mas no que a gente chama de terras baixas da América do Sul, quer dizer, nas zonas não andinas, né, por exemplo, onde está todo o território brasileiro, a gente tem evitado falar em domesticação, ou pelo menos tentado repensar o termo domesticação a partir de uma ideia menos focalizada nessas questões do controle, né? E sobretudo da sistemática, né? Do trabalho sistemático de domínio sobre certas espécies animais, né? Então, a maioria dos trabalhos tem pensado muito mais em termos de familiarização, que são esses processos contínuos, né, de trazer animais para
as aldeias, tornar esses animais parte do convívio, né, mas isso não implica numa relação, por exemplo, com espécies inteiras, né, que são transformadas em seres domésticos. Mesmo isso é controverso, vou te dizer, porque há estudos, por exemplo, que sugerem que o pato do mato, esse pato comum que tem umas verrugas vermelhas no rosto, enfim, essa espécie nativa das Américas, ele teria sido domesticado, né, em algumas regiões nas terras baixas, né? Isso é controverso também. Há uma outra questão, por exemplo, que a gente não sabe exatamente até onde chegaram os cachorros, o cachorro doméstico nas terras baixas. Ele existe, ele aparentemente chegou com os primeiros colonizadores aqui nas Américas, lá 15 mil anos atrás, enfim. Isso espalhou pelo continente todo até a zona andina. No leste do Brasil, quer dizer, no Brasil central, no Nordeste, enfim, todas as referências sugerem que o cachorro não existia aqui antes da chegada da invasão europeia, né? Uhum. Mas mesmo isso é controverso, porque há aqui e ali algumas evidências que sugerem talvez um cenário em que o cachorro estava se espalhando, né? E o cachorro é um animal especial, porque ele nesse caso, ele de fato tem uma associação mais permanente com as comunidades humanas, né? Cachorros podem se aselvajar, claro, mas nesse caso a gente teria alguma coisa mais parecida com essa presença contínua, sistemática de animais nas aldeias do que no caso dos animais nativos, né? Então há evidências aqui e ali que sugerem que o cachorro poderia estar se espalhando, poderia estar presente em certas áreas onde ele não é atestado com clareza, né? Então, enfim, acho que esse é um cenário ainda em discussão, embora eu acho que, apesar dessas diferenças, eu diria que um dos aspectos importantes do argumento do Diamond é a questão de que a convivência milenar entre coletivos humanos e esses animais de criação teria produzido muito da imunidade biológica dos humanos a doenças, a um conjunto de doenças que eles compartilhavam com esses animais, né, e que quando chegaram aqui produziram um impacto tremendo porque não havia imunidade. Essa também é uma questão controversa, mas eu acho que ela, na questão dos animais, ela indica uma coisa mais ou menos assim. Muito dessas narrativas sobre o cavalo como esse animal impressionante, né, um centauro, um cavaleiro em cima do cavalo, mas também o cachorro, enfim. Muito dela eu acho que tem mais a ver com a imagem que os espanhóis e os portugueses faziam dos seus próprios feitos militares, ou suas próprias capacidades militares, do que as imagens que os povos indígenas tiveram desses seres. E eu digo isso porque eu estou trabalhando com isso agora, né? A chegada de bois e cavalos por aqui. Cara, e assim, narrativas da primeira vez que povos indígenas viram bois ou cavalos são muito raras. Então parece que assim, não fez lá muita, sabe, teve assim, não foi uma grande coisa aparentemente. Assim, nossa, que bicho impressionante. Acho que o material clássico sobre isso é aquele sobre o México, né? A chegada dos espanhóis no México. Mas em boa parte dos casos não parece ter sido assim eventos muito incríveis, né? Assim, como é uma história contada por um lado só, né? Que era o lado que estava montado no cavalo, né? Pois é. E o lado que não morreu nas epidemias, né? Bom, nesse ponto até, então ela fala que a primeira impressão sou inocente, mas depois quanto mais eu penso a respeito dela, mais racista ela parece. Que é aquela noção de que os indígenas tinham uma visão de mundo tão diferente que eles não conseguiam nem ver os navios chegando no horizonte, que eles podiam até ver, mas eles não entendiam o que era aquele navio, então eles não entenderam o que estava acontecendo ali. Calma, visão todo mundo tem, assim, não vai ser um negócio tão alienígena descendo aqui que as pessoas não vão saber reconhecer aquela coisa ali, né? Claro, lógico que entendem segundo as seus próprios modos, né? Seus próprios conhecimentos, enfim. Mas certamente a ideia de que era gente ignorante que não entendeu nada é um absurdo, né? Inclusive, acho que justamente esse é o ponto, né? Muito se diz sobre isso, quer dizer, os europeus tinham uma força militar superior, artefatos superiores, né? Armas melhores, enfim, por isso venceram.
Mas a gente esquece justamente isso que eu estava dizendo antes, que é o impacto que tem as doenças, né, que de fato devastam o continente muito rapidamente e claro, deixam só um lado para contar a história, né, ou deixavam até um tempo atrás, porque acho que agora cada vez mais os povos indígenas têm contado o seu lado dessa conversa, né, mas certamente não era gente ignorante, nem gente despreparada. Justo o contrário, assim, o trabalho de Claude Lévi-Strauss, que é o grande antropólogo, enfim, talvez uma das maiores mentes que já passou por esse mundo, como sustentam alguns. Lévi-Strauss, a partir do trabalho com mitologias indígenas, ele argumenta que os europeus estavam, inclusive, previstos no pensamento indígena. Eu não posso entrar em detalhes nessa história aqui, mas a ideia é que é quase como se faltasse o espaço da alteridade que veio a ser preenchido pelos europeus, né, ali em 1492, enfim. Então, certamente, segundo Lévi-Strauss, os europeus não foram propriamente sequer uma novidade nesse ponto de vista, né? Claro, se eles não eram uma novidade, já havia um conjunto vamos dizer assim, um conjunto de roteiros, né, para como lidar com esse aparecimento. E, assim, eu tô propositalmente vindo com essa visão deturpada, justamente para você desconstruir ela, mas pensando com a cabeça de... Claro, para quem vai ser... Os animais que vão chegar na Europa já foram filtrados, né? Já, sei lá, no local onde domesticaram os cavalos, podia ter outros bichos que o pessoal tratava de outra forma, mas o cavalo utilitário é o que vai chegar ali em Portugal e vai ser trazido para cá, né? A galinha, o porco podiam ter uma outra... podiam ser animais com outro status, onde eles foram domesticados, podiam ser, sei lá, cultuados, respeitados, tratados de outra forma, mas quando eles vão chegar lá em Portugal e vir para cá, são animais de criação que você vai ter que jogar ração ali e vai matar e você não dá nem nome para aquele bicho, que é para não sentir falta dele depois, né? Então, para quem tem essa visão de mundo dos animais, de que isso é a domesticação, se você chega aqui e vê as pessoas convivendo com bichos, mas que não estão numa gaiola, que não tem esse nome, que não estão ali tendo a reprodução controlada, esse vai cruzar com esse, eu vou ter 10 filhotes, 2 eu mato agora para comer leitão, esses outros eu vou criar para tirar leite, ou para não sei o quê, você não vai entender aquilo como domesticação mesmo, né? Não tem como... se a sua cabeça animal é o que está te servindo, animal de criação que está te servindo, o resto você mata na árvore lá, na natureza e come, uma coisa intermediária aí não vai fazer sentido e vai parecer uma domesticação primitiva que não deu certo ou um jeito errado de conviver com a tua comida, né? Então, mesmo pro Diamond, mesmo pra nossa cabeça hoje em dia... envolve uma mudança muito grande de pensamento, da sua relação com a natureza, você entender que sim, isso é uma forma de convívio com os animais e que ela tem muito valor. Para seguir nisso até, uma coisa que eu não tinha reparado que você falou, dessa relação entre domesticação formal, aí vou colocar formal, ou domesticação europeia, ocidental, de você ter o bicho te servindo e mudar uma espécie inteira, e agora é um outro tipo de animal, que é o animal que te serve. Porquinho da Índia... mesmo cachorro sem pelo, mexicano e a lhama, eles vêm de impérios, né? Eu não tinha me ligado dessa relação entre governo, Estado e impor essa ordem num bicho que também vai ter que atender a isso. Então, quer dizer, mesmo aqui nas Américas, onde você tem animais formalmente domesticados ou domesticados da forma ocidental, é só onde tem um império, né? Aparentemente existe essa correlação. Quer dizer, acho que isso também é uma questão em aberto, né, em debate, mas aparentemente existe uma correlação sim entre a domesticação enquanto controle estrito, né, de espécies, animais, extração de trabalho delas, né, como você estava dizendo, e formações estatais que se fundam também na extração do trabalho, quer dizer, na coordenação do trabalho coletivo e da extração dele para, digamos, para manutenção de elites, né, elites políticas, elites religiosas, enfim, isso tá realmente bastante claro, eu acho, hoje, ali no Oriente Médio, né, ali na Suméria, enfim, naqueles primeiros estados que aparecem ali. Para outras partes do mundo, acho que isso ainda está em debate, mas de fato, que a gente tem esses dois focos de domesticação aqui nas Américas, o Peru, né, os Andes e o México, eles têm origem em estados, né, impérios, embora esses animais não tenham ficado restritos também, né, a esses lugares e eu acho que não se sabe também
muito bem as origens disso, né? O trabalho da arqueologia ainda precisa avançar muito. Agora, eu queria só comentar uma coisa que você disse antes em relação à incompreensão dos europeus que chegam aqui. Eu acho que foi precisamente isso, porque no texto da Carta do Caminha, né, quer dizer, isso que chamam de documento de certidão de nascimento do Brasil, né, desconsiderando tudo o que havia antes, o próprio, ele de fato, ele diz que, embora ele se interesse bastante pelos macacos e pelos papagaios, enfim, que estão ali na companhia do grupo indígena com que eles entraram em contato, eles dizem que eles não criam nada, essa gente não cria nada, né? Então, você tem razão, eu acho que eles não percebem isso como uma maneira de criação, que é a forma como vários povos indígenas se referem aos animais que vivem nas aldeias como animais de criação. Os Caritiana, por exemplo, onde eu trabalho, se referem a esses animais, sejam nativos, sejam introduzidos, como seus animais de criação, né? Então, aparentemente, os portugueses não percebem isso, né? Que ali eles tinham criação de animais, né? Num sentido diferente, claro, dos europeus, ou de parte dos europeus, mas que estava ali. Me conta, quão diferente como é que é essa relação? Que bichos que vão entrar em contato com as pessoas, por quê e como é que vai ser essa convivência? Como eu disse, a grande diferença estaria nisso, né? Estaria no fato de que a domesticação pressupõe esse trabalho sobre espécies, né? Que são tornadas, que passam a esse convívio permanente com grupos humanos, né? Tem o controle dos movimentos delas e o controle da reprodução delas tomado pelos coletivos humanos, né? Aqui nas Américas, ou pelo menos nas Américas não andinas, nas terras baixas da América do Sul, o que a gente tem não é isso. A gente tem o processo permanente de captura de animais e a minha suposição é que você tem essa captura originalmente dos animais nativos, que são geralmente filhotes de animais que são abatidos durante caçadas, né? O caçador mata o animal adulto, né? E os filhotinhos ficam ali, ele leva para a aldeia e cria, né? Então não necessariamente é uma coisa proposital, do tipo, vou lá pegar um papagaio pra mim, tipo, ou vou lá pegar um sagui pra mim. Você, por acaso, caçou um bicho e tinha os filhotes ali também. Não, às vezes é proposital, né? Às vezes se diz que as pessoas querem. De fato, as pessoas querem e elas gostam bastante disso. É uma coisa que dá efetivamente muito prazer às pessoas, especialmente a mulheres e crianças, mas aos homens também. Isso de buscar os animais para ter uma aldeia sempre rica e variada em diferentes tipos de animais, né? Vários povos, por exemplo, dizem que os animais de criação eles enfeitam as aldeias, né? Eles deixam as aldeias bonitas, né, pela presença sobretudo pela presença da variedade, né, da diversidade. E aí essa diversidade é incrível. Claro, você tem uma concentração de primatas e aves, né, especialmente psitacídeos, mas não só. Psitacídeos, papagaios e araras, papagaios, né? E araras, Mas todo tipo de animal, inclusive coisas que você pode, né, me dizer assim, cara, é impossível, mas assim, serpentes, né, cobras, peixes, enfim. Os Caritiana, para voltar, eles têm um prazer particular em tentar familiarizar animais que eles trazem da floresta. Então, toda vez que se encontra algum animal, filhote em geral, né? Animais adultos é raro porque eles são muito mais difíceis, né, de fazer isso, mas toda vez que encontram, trazem para a aldeia. Então, já tentaram trazer de tudo, né? Peixe elétrico, cobra, embora alguns animais eles digam que é impossível, né? As onças, evidentemente, e os cachorros do mato, são dois que eu me lembro agora que eles dizem que são particularmente impossíveis, embora outros povos digam que é sim perfeitamente possível que se familiarize cachorros do mato, onças são casos mais controversos. Mas então assim, você tem também esse interesse da variedade que não se resume, né, ao que teoricamente seriam as espécies mais aptas à domesticação, que acho que é uma discussão também em torno de como a biologia entende esses animais e sugere que você teria, então, um conjunto de animais mais apropriados, digamos assim, à domesticação e outros não, né? Há essa discussão aqui para as Américas também, na pergunta de por que os povos indígenas não domesticaram animais, já que você tem aqui espécies com características muito semelhantes a essas espécies que foram domesticadas em outras partes. O caso em tela, por exemplo, são os porcos selvagens, né? Especialmente
enfim, catitus e queixadas, né, as duas espécies de porcos selvagens, que são animais gregários, são animais inteligentes. Então eles seriam uma espécie de candidatos, e tem a carne muito apreciada. Então eles seriam uma espécie de candidatos assim, privilegiados num processo que, no entanto, não aconteceu. Né? E eu acho que ele não aconteceu justamente por isso, porque a ideia aqui não está em tomar uma espécie sob controle e fazer o uso permanente dela, contínuo dela. Né? A ideia aqui é que você vá trazendo permanentemente. Né? E eu li recentemente o trabalho de um colega, um antropólogo italiano chamado Andrea Zuppi, e o Andrea está sugerindo que, na verdade, talvez o que importe mais por aqui, né, seja não propriamente os animais, mas o processo de familiarizá-los. No sentido de que esse processo de familiarizar fala bastante sobre modos de relação entre pessoas humanas, sobre modos de obtenção de conhecimento dos animais a partir do convívio com eles, quer dizer, uma série de questões que sugerem que talvez o mais importante, enfim, seja justamente esse trabalho, digamos assim, tanto físico como intelectual, conceitual, de transformar aquilo que, vamos dizer assim, é selvagem, né? Aquilo que está distante, naquilo que é perto ou naquilo que é próximo. Né? Ou seja, aquilo que não é humano naquilo que se aproxima do humano. Para chegar nesse ponto aí, me marca muito o fato de serem primatas e psitacídeos, né, papagaios, araras, como animais que, por terem um comportamento complexo, têm uma infância muito flexível para absorver linguagem, comunicação, hábitos, um tanto de cultura até, que pode ser um pouco herege falar isso para outros animais que não humanos, mas para mim seriam os que têm o desenvolvimento mais flexível de entender quem cresce ao redor como membros do bando e passar a conviver pacificamente, né? Diferente de você pegar um réptil ou pegar um bicho adulto que nunca teve convívio com humanos e saiu dessa fase crítica, né? De onde ele aceita aprender o que é o ambiente dele, né? E para mim seriam os animais mais adaptáveis a um ambiente novo, né? Não é à toa. Agora, para chegar nesse ponto que você me dá, da relação com os animais, eu como cientista, é perfeitamente cabível para mim você, para aprender sobre um bicho, trazer ele para perto. Né? A gente tem ratinho, cobaia, é uma outra relação, uma relação de extrair trabalho muito mais próxima do que você falou, que vou guardar para sempre isso, de extrair trabalho do bicho, né? Criar ele numa gaiola, de forma séptica, você não pode ter aquela convivência com ele, mas se você quer entender como funciona, você mantém isso perto de você. Até do ponto de vista utilitário, para aprender a caçar o bicho, para onde ele voa, como que ele voa, que chamado que ele faz, ou como é que ele sobe na árvore se você for dar uma flechada, ou que for, se fosse uma visão mais utilitária mesmo da coisa, mesmo assim faz sentido você ter um animal convivendo com você para aprender como é que ele funciona, né? A gente tem essa visão técnico-científica de que você tem que testar, fazer e não sei o que, e isso é uma forma de aprender, o convívio é outra, e pode funcionar muito bem, né? Essa forma de observar a natureza e aprender com ela, se relacionando mais com ela, também é uma forma de adquirir conhecimento que funciona muito bem. E para chegar nisso, me dá uma noção, porque assim, eu ainda acho que tem essa barreira mental pra gente de separar o que é um animal de criação e um animal de comida. Né? Na fazenda é um outro esquema, mas na cidade, onde o bife vem no plástico e o animal dorme na sua cama e o cachorro fica em casa, a gente tem uma barreira muito grande entre o que a gente vai comer e o que a gente vai criar. Né? Hábitos asiáticos de comer carne de cães viram uma coisa surreal pra gente, um tabu gigante. Enquanto para indianos a gente come carne de vaca, que é um tabu enorme para eles. Então, assim, né, transgredir esse tipo de relação a gente faz o tempo todo. Me dá uma noção de qual é o status ou qual é o convívio que esses animais têm com indígenas. Eles vão ficar dentro, fora, fechado, preso, come ração, come a comida das pessoas, e quando eles saem para caçar e comer, qual é o status que tem os animais que eles matam na natureza? Esses bichos têm alma, não têm? Eles são uma perda ou não você ter que matar um bicho para comer? Ou não, tipo, beleza, é comida mesmo, comida, o bicho que eu crio é o bicho que eu crio. Na verdade, eu acho que talvez tenha que fazer alguma generalização aqui. Vou fazer isso, digamos, no que é mais comum, porque, enfim, só no Brasil a gente tem mais de 300 sociedades indígenas, então isso varia bastante. Né? Mas vou te dar o caso Caritiana de novo. E eu queria dizer aqui muito rapidamente, os Caritianas são um povo com quem eu trabalho desde 2003. Eles são uma população de mais ou menos 450 pessoas e estão ali no norte do estado de Rondônia,
né? Obrigado, precisava dessa descrição. Falam uma língua do tronco tupi, de uma família chamada Ariqueme, dentro do tronco tupi, né? E é o povo, enfim, com quem eu tenho conversado sobre essas coisas já há bastante tempo. E veja, nos Caritiana, o termo para carne é o mesmo termo para animal de caça, animal de presa. Então, o alimento por excelência é a caça, são os animais de caça, né? Isso é muito comum em todas as Américas, né? A ideia de que a carne é o alimento por excelência e a carne por excelência é a carne de caça. Isso implica que, na imensa maioria dos casos, os animais que são criados jamais são comidos. E eu tenho visto isso mesmo em relação a animais de criatório que são introduzidos nas aldeias, como bois, por exemplo. Na maioria dos casos, o boi, as pessoas adotam a presença de bois e vacas ali, mas eles ficam ali e raramente são abatidos e comidos, né? Embora as pessoas não tenham geralmente nenhum problema em comer a carne de bois comprada nos açougues, né? Quando podem. Então acho que tem muito claro isso. Aquilo que se cria não se come, né? E aí por aí você já pode começar a ver, digamos, uma reflexão bastante severa em relação ao que nós fazemos com parte dos nossos animais de criação, né? Como você disse, empilhamos vacas aí para transformá-las em carne e em outras coisas, né? A ideia aqui nas Américas em geral é que aquilo que se cria não se come, né? Então a carne vem daquilo que é do outro. Isso produz alguns efeitos curiosos, inclusive, porque você, por exemplo, você cria galinhas, né? Uma família cria galinhas. Ela, muito raramente, se alguma vez, abate e consome suas próprias galinhas. Mas, às vezes, rouba a galinha do vizinho, né? Ou compra a galinha no mercado, quer dizer. Então, há uma questão de relações pessoais, digamos assim, né? Ou familiares, talvez, com os animais. O que não acontece, né, propriamente com os animais de caça. Por isso é muito comum, Átila, que você tenha línguas indígenas em que o termo que designa a espécie, digamos assim, enquanto caçada na floresta, e o termo que designa a espécie enquanto familiarizada nas aldeias são termos diferentes. Legal. Os caras entendem até que o animal selvagem e o animal doméstico são espécies, digamos assim, distintas, né? Porque as relações estabelecidas com elas são relações muito distintas. Né? Seria o equivalente a chamar o porquinho de criação de porco e o porco lá de javali, e javali você pode caçar, o seu porco não. O seu porco não, exatamente. E acho curioso que em inglês você tem o bicho, pork, chicken, cow, beef, mas quando é no restaurante, pro restaurante ter status, ele dá o nome francês da comida. Tem veal, eu esqueço os termos agora, mas a diferença lá tá entre ser caro ou ser barata a carne. Francesa ou ser inglesa. Aí não, é tipo de criação e de fora. Mas eu acho que a gente faz um pouco isso também aqui, né? Você não chega no açougue mais e pede um pedaço de carne de vaca. Você pede uma picanha, você pede um acém, enfim, né? Acho que a gente também já está avançado nesse processo de obliterar o animal vivo nos pedaços de carne que a gente come, né? Eu lembro da cara da minha irmã de choque quando ela descobriu que coraçãozinho era coração de galinha de fato. Não é? Bom, ela virou vegetariana, então talvez já fosse um sinal. Essas histórias têm sido cada vez mais comuns, né? E eu acho que elas são comuns, elas estão ficando mais comuns porque tem enfim, essa tese, né, de que esse modo de relação com os pets, né, isso que a gente tem chamado, inclusive, cada vez mais com o termo em inglês, né? A gente chama, eu me lembro quando era pequeno, chamava de animal de estimação, ou mascote, talvez era um termo que aparecia de vez em quando, mas pet não, uma coisa relativamente recente. E essa ideia... Mascote, é verdade. Que não sei se vem do espanhol, né? Os espanhóis falam mascota para se referir aos animais, ao que nós chamamos de pet hoje. Essa ideia de que essa relação contemporânea, familiar com os animais, especialmente os cachorros e os gatos, teria se originado aqui, né, do contato com os europeus e os povos indígenas aqui, eu acho que é uma ideia muito interessante. Né? Porque se você toma o trabalho do Keith Thomas, que é o grande historiador que me parece um fundador, enfim, dessa discussão, que mostra, enfim, como é que as sensibilidades em relação aos animais vão mudando ao longo do tempo na Europa, né? E o Thomas mostra isso, que você tem até aí o século XVI, XVII, uma visão completamente utilitarista dos animais, mesmo dos cachorros
e dos gatos. Gato é para caçar camundongo, e os cachorros são animais de trabalho, basicamente, né? De guarda ou Diga. Deixa eu fazer uma breve intro aí, porque essa era uma dúvida que eu sempre carreguei. Eu fiz mais de um vídeo e até um hiperconectado na TV Cultura sobre domesticação dos cães, e pra mim é muito marcante como as raças mais antigas, tirando uma ou duas raças de companhia de realeza, que vão vir de um lugar que você tem impérios milenares, tipo Chihuahua no México, Pequinês na China, né? Tirando esses lugares em que você tem uma realeza perene o suficiente para escolher um cão de colo da rainha e do rei e ter esse símbolo de status, que é um outro esquema. As outras raças todas, elas inclusive, as mais antigas, elas todas têm um nome utilitário. É o labrador, é o hound, que a gente dá outros nomes em português, mas é basicamente cão de caça, é o farejador, é o puxador de trenó. É que a tradução não funciona tão bem para o português, mas né, o pastor, são nomes todos funcionais, eram bichos que trabalhavam, né? Inclusive eu descobri uma raça extinta de cães europeus, que é fascinante e cruel ao mesmo tempo, que eram bichos de perna curta, feitos para ficar andando numa roda de hamster gigante que girava a carne no forno. Era um bicho de motor. Era um cachorro feito com esse propósito. Baixinho, troncudo, muscular, que aguentava ficar caminhando 4 horas por dia, 6 horas por dia, pra ficar andando lá dentro, girando o negócio. E ele só some quando você tem motor a vapor e mecânico o suficiente pra não precisar do bicho. Então, assim, era uma ferramenta de trabalho total. Pois é, você vê do que os europeus são capazes, né? Surreal. E aí você começa a ver as raças modernas, a variedade de cães aí, tipo poodle, outros e não sei o quê, só nos últimos 200, 300 anos no máximo. A maioria deles não tem muito mais do que 200 anos. Então parece que teve uma mudança aí muito grande do bicho utilitário, que tá até refletido no nome dele, e não era diverso, não tinha pelo colorido, não tinha nada, ele não era estético, ele era funcional, para de repente uma variedade de animais de companhia que vão ser agradáveis, é mais amigável, tolera criança, tem o pelo isso, tem o pelo aquilo. É uma mudança que nossa, o que aconteceu na sociedade que de repente a gente sai do bicho de caça pro bicho de companhia, né? Então, uma das sugestões é exatamente essa, de que os povos indígenas teriam sugerido essa possibilidade, né, do animal menos como algo a ser explorado do que um animal de companhia. Né? E aí me parece que de fato a cronologia é similar, quer dizer, você tem a chegada dos europeus aqui, né, século XV, XVI, e a conquista ao longo do XVII, XVIII, e ao mesmo tempo essa mudança e o aparecimento, enfim, dos animais de companhia e dessas sensibilidades que começam, por exemplo, a se insurgir contra os cachorros que são criados para brigas, né, para o bullfighting, por exemplo, que é a coisa da briga com touros, que era um esporte né, uma diversão cruel, muito comum na Inglaterra, na Idade Média, enfim. Então, acho que é bem possível. Se você pensar bem, até assim, a própria presença marcante que tem macacos e araras e papagaios nessa conversa, né, é óbvio que os europeus já tinham experiência desses animais, porque eles existem, né, na África e na Ásia também. Quer dizer, papagaios e macacos frequentam a Europa já desde o período romano, provavelmente antes. Talvez por isso eles tenham sido muito rapidamente adotados na Europa, e é muito legal o trabalho da Mariana Françoso, minha colega, mostra isso, como é que há uma febre, né, de você, da realeza e da aristocracia europeia ali ao longo do 17, 18, de ter, especialmente macacos e araras e papagaios exóticos na companhia, né? E o quanto isso, de fato, pode ter influenciado o modo de perceber e de se relacionar com cachorros e gatos, né? E você teria, então, essa mudança, essa passagem do trabalho à companhia, que alguns autores, por exemplo, sugerem que está acontecendo agora. Acho que no caso dos porcos a gente pode ver um pouco isso, né? Com a emergência de algumas raças de porcos de estimação, vamos dizer assim, mas talvez também com o cavalo, né, que tem sido o trabalho de cavalos tem sido cada vez mais criticado, há polêmicas acidíssimas aí em várias cidades brasileiras em relação ao trabalho de carroceiros, né, e tem sido passado cada vez mais
para o status de um animal de pura companhia, quer dizer, um animal que você deve fruir da companhia, enfim, deve tratar com carinho, cuidado, mas não usar para nada a não ser para o próprio prazer, né? Não usar para trabalho e muito menos para comer, o que é um tabu aqui, de fato, né? Diferente de outros lugares, embora alguns estudos tenham mostrado, inclusive isso, mesmo na França, por exemplo, em que a carne de cavalo é uma carne autorizada, digamos assim, esse consumo está diminuindo, né? Em função, talvez, dessa conversão do cavalo de um animal a ser explorado para um animal de companhia. Tem até alguns paralelos aí que eu acho curioso, do tipo... Eu não lembro de onde veio essa noção de que, para introduzir a batata na França de maneira que fosse mais popular, eu não lembro se foi Napoleão ou algum rei, Luís X, que plantou a batata no Jardim Real. Pode ser uma história apócrifa, né? Mas a história contada é que plantaram no Jardim Real, deixaram as plantas lá para as pessoas levarem, meio que tipo, deixa ali, se alguém pegar não faz olho feio. E por ver isso como um objeto da realeza, de luxo e tal, de status, as pessoas levaram para casa e saíram cultivando aquilo. Então, aí até intencionalmente você tem essa transição de um símbolo de status nas pessoas que têm dinheiro, de alto status, para uma coisa que daí se populariza. E cavalo, para mim, é um caminho parecido, né? Sai do bicho da carroça para quem pode ter um aras, e o cavalo de criação para hipismo, de raça, competidor olímpico, né? Que é todo dia lavado, escovado, lindo e brilhante. E daí a coisa iria para algo mais popular, intermediário. Mas você tem esse salto do trabalho pro status, ponto, e o convívio com pessoas como algo de boa, né? Claro, e acho que se você pensar que esses animais, esses papagaios, essas araras, esses macacos que chegam à Europa aí, são espécimes raros, né? Eles são caros, de fato, há vários documentos que mostram isso, e eles circulam mesmo num círculo restrito, que vai se resumir muitas vezes a nobreza e a realeza. Eles são signos do status, mas também são signos do império, né? Do fato de que esses reis controlam as regiões de onde vêm essas criaturas exóticas, né? E então acho que isso tem tudo a ver, sim, com a disseminação da ideia, da própria ideia de que digamos, talvez isso, né? Pensando um pouco alto aqui, mas talvez a própria ideia de que manter um animal de companhia é uma característica da aristocracia ou da nobreza, sim. Enfim. E isso acaba, então, como tudo mais, se difundindo pelo resto da sociedade. Trata como Pokémon e você tem que ter a maior coleção possível, né? Essa é aquela paradinha que eu sempre faço por aqui para lembrar você de assinar o nosso canal, assim você pode receber os próximos não ficção e os próximos vídeos em geral. E para quem já se inscreveu, pense em se tornar um membro, uma membra, mandar um valeu demais, ou um pix em contato@artilhamarino.com.br, que isso faz muita diferença pra gente. Agora eu queria falar do outro lado disso, que me marca o seguinte: quando você fala, olha, talvez o pato selvagem que tem aqui seja um animal domesticado, não me surpreenderia. Uma conversa que eu já tive aqui com o Eduardo Neves é como a de que várias plantas que a gente assume que são plantas selvagens, que estavam aí soltas, e que, olha, os indígenas nem tinham noção de que o açaí podia ser comida desse jeito, que o abacate podia ser comida assim, o mamão e não sei o quê, que tá tudo solto. Você não encontra uma aldeia com um plantio de abacate ali atrás, com um monte de seringueira, ou com um monte de, sei lá, piqui, qualquer planta dessa, assim, da maneira formal, monocultura, né? Ali, se não é monocultura, não é proposital, essas pessoas não sabem o que estão fazendo, elas no máximo estão indo caçar e colher essas plantas na natureza. Aí, de repente, você começa a reparar que não, mas a distribuição delas não é aleatória. Essas plantas estão todas ao redor de trilhas, por onde as pessoas iam e vinham. Olha, em regiões alagáveis, você tem plantas que dão fruta na época alagável numa região mais alta, onde você pode continuar colhendo elas, e na região mais baixa não tem essas plantas ali. Olha, você tem uma concentração de certas plantas nesse lugar aqui, que era muito ocupado por pessoas, e de repente você começa a entender que parece uma floresta, mas é um jardim. Só que é um jardim feito de forma tão competente que você nem percebe que é um jardim. E que aquela planta que parece que não foi domesticada não é tóxica como as parentes, dá um fruto muito mais carnoso do que você esperaria se fosse uma planta selvagem,
Só que ela foi domesticada de uma maneira tão gradual, tão distribuída, com tanto cuidado, que não parece. Então eu não ia estranhar se a gente tivesse um pato que foi domesticado sim, mas que tá solto, livre, vai para lá, vai para cá, reproduz, cruza com outros, mas que serve muito melhor para comida do que serviria um pato selvagem encontrado do dia zero ali. Só que é isso, não é uma relação, você não vai encontrar esse bicho confinado com uma pilha de esqueletos dele na tribo, porque aquele grupo só comia esse bicho e criava ele em gaiola para pôr ovo e fazer como você vai encontrar com a galinha nas regiões que domesticaram ela. Não me, sabe, acho que é isso, assim como a domesticação do bicho, a domesticação das plantas, você sair do conceito de domesticação e monocultura para entender isso é super importante. Por que eu trago isso? Porque, para pegar os cachorros de exemplo, para mim tem duas fases muito diferentes. Tem o cachorro, três. Tem a fase do cachorro como força de trabalho, e aí você tem o cachorro de companhia. Mas aí, de 1850 para cá, principalmente na Inglaterra, você tem o cachorro como objeto de consumo. Tem uma conversa inteira aqui com o Leonardo, o Biondi, o veterinário, falando sobre como várias raças modernas têm uma série de problemas genéticos brutais, de câncer, degeneração, problema renal, cardíaco e outros, que vêm de uma visão de que você quer o bicho com a cor de pelo X ou Y, ou orelha caída, ou de pé, ou não sei o quê, e aí cruza irmão com irmã, enfim, faz cruzamentos dentro de uma família para passar a cor branca da patinha pro corpo todo e não sei o quê. E junto com isso vem uma série de problemas genéticos. Aí você chega num pug, que é um bicho que está em sofrimento constante. Ou um bulldog, que é um bicho que está em sofrimento constante do momento que ele nasce. O bulldog tem que nascer de cesárea. Ele é tão artificialmente criado que ele tem que nascer de cesárea, senão ele não nasce. E vai crescer a vida inteira com vários problemas. Então, parece que a gente extrapolou um pouco demais a coisa, né? O bicho passou a ser um bicho de convivência, mas aí ele vira um objeto de fashion, de consumo, que você vai postar ele no Instagram hoje em dia, mas enfim, bem de antes disso já. E a gente deforma o bicho para ele servir a gente. Então parece que perdeu a mão de novo, sabe? Então, antes só fazia trabalho, vai viver com você, mas aí você tira tanto, trata aquilo tanto como que vira um bem de consumo capitalista. Eu tenho receio de falar capitalismo aí, porque acho que é mais uma questão de postura do que necessariamente capitalismo. Acho que antecede capitalismo moderno esse tipo de tratamento, que, de novo, você está pegando o bicho de companhia e tratando como algo que você tem que dominar, fazer, cruzar, até você tirar dele a cor que você quer do olho, ao custo de todo o resto e toda a saúde do bicho. E com os animais outros, de criação para virar comida, muito mais ainda. Né? Você chega numa criação de uma galinha como Chester, que vai ter um peito tão grande que o bicho nem anda direito, onde ele nem faço ideia do bem-estar desse bicho, eu nunca acompanhei de perto, mas assim, fisiologicamente me parece bastante complicado o bicho ter aquele tamanho e ser criado. Criação de animais em confinamento, em mega fábricas. É que aqui no Brasil a gente não tem noção, porque aqui ainda é muito popular, a gente tem terra suficiente para criar bicho solto, para ter grandes granjas e tal. Mas se você pegar o meio de produção do interior dos Estados Unidos e da Ásia, da China, você tem prédios com os bichos sendo criados ali. E, sei lá, no caso dos Estados Unidos, se suspeitou da transmissão de gripe aviária das galinhas para as vacas, porque lá é permitido você pegar uma pá, raspar todo o feno, as penas e o cocô de galinha do chão e dar isso como comida para as vacas. Porque é um complemento de ração, que aí você não desperdiça nada do que a galinha não aproveitou. E aí, é tipo, você tá criando uma vaca confinada a vida inteira, que ela vai comer resto de chão de galinha, e aí as vacas são criadas tão juntas, em concentrações tão grandes, que agora a gripe aviária está circulando entre elas fora de controle. Então assim, não tô nem entrando na questão do bem-estar animal, que é toda a postura de veganos, vegetarianos, que faz muito sentido sobre como a gente trata esses bichos. De você cortar a ponta do bico da galinha para ela não poder ciscar e engordar mais, manter o bicho 24 horas embaixo de uma luz para crescer mais, entubar o bicho de antibiótico para ele crescer e ficar enorme, e aí você tem uma extensão gigante de fazenda, onde o solo é inteiro forrado de antibiótico, que é um ambiente perfeito para a seleção de bactéria resistente a antibiótico, com muito mais efeito do que eu tomar 10 ou 8 dias o antibiótico em casa. E, enfim, N problemas. O fato de 60%, 70% da área cultivada por humanos
ser soja e outras plantas para alimentar os animais de criação que ocupam 3 por 10, 5% da nossa dieta. Assim, é surreal o quanto a gente consome de recurso para fazer essa camadinha que é a picanha que a gente come no fim de semana. Enfim, são N problemas que eu vou entrar em episódios diferentes aqui para conversar com as pessoas, mas assim, a gente pode ter mudado um pouco o status de como cria os bichos para animais de companhia, para ter essa sensibilidade de não comer mais a carne do cavalo, para coelho sair da dieta, virar um bicho de criação, o porco agora, você ter porquinhos domésticos, que são menores e tal. Mas assim, os bichos que sobraram como comida estão vivendo o inferno, em grande parte. E é um inferno que gera consequências pra gente, de emissão de gás de efeito estufa, a entrada de novas doenças como a gripe aviária, a poluição ambiental, sem falar na vida deles. Estou falando só utilitariamente do que isso nos prejudica. E dos animais de criação doméstica, essa outra coisa que é ter raças e raças aí de gatos e cachorros que têm problemas congênitos. E sem falar em criadouros, a galera que mantém os bichos numa condição miserável para poder vender eles, todo o movimento de adote, não compre, que tem muito sentido. Então assim, a gente perdeu um pouco a mão na outra direção também. Então eu queria aproveitar que, se a gente não soube reconhecer a domesticação de plantas, se a gente talvez não soubesse reconhecer a domesticação de um pato, ou um estilo diferente de domesticação de outros animais, do convívio com os indígenas, o que a gente pode aprender desse tipo de convívio, deles com a natureza, que deveria ser mais incorporado na nossa criação de animais, sabe? Trazendo esse problema dos animais domésticos e de criação para comida. Onde você vê aí diferenças que talvez tivesse lições importantes? Ô Átila, eu acho que, enfim, para começo de conversa, eu acho que você matou a charada a partir dessa reflexão que você estava fazendo a respeito do raciamento de cachorros e gatos. No fundo, talvez, essa nossa distinção entre os animais de criação, os pets, e os animais que são criados para consumo, talvez ela seja também uma cortina de fumaça. Porque, enfim, além disso que você falou a respeito dessa criação criminosa, dessa produção, na verdade, criminosa de filhotes de cachorros e gatos para o comércio, eu fico pensando aqui se, por exemplo, essa enorme variedade de raças que a gente não vê, que a gente tem visto ultimamente, elas não são também uma espécie de armadilha. Porque, embora a gente veja a variedade fenotípica, a impressão que eu tenho é que a variedade genotípica está diminuindo. A variedade genética dessas espécies está diminuindo. Tanto que, assim, existem vários apelos aí mundo afora para o resgate de raças de várias espécies que estão se perdendo, estão se extinguindo, com a ideia de que o raciamento excessivo está reduzindo a variedade genética de animais e de plantas também, Então eu diria que, nesse sentido, cara, que a diferença de fato está nisso que o Eduardo Neves estava falando contigo. E eu penso que o que eu tenho tentado fazer em relação aos animais é o que o Eduardo faz em relação às plantas. E a crítica me parece fundamental, que a gente poderia tomar dos povos indígenas, mas não só, claro, é uma crítica à monocultura, no final das contas. É uma crítica à criação e investimento em uma ou em poucas variedades, às expensas da variedade. Mais trabalho, nas suas palavras. Exatamente. Às expensas da diversidade e da variedade, que são aquilo que me parece que os povos indígenas e outros coletivos rurais, quilombolas, enfim, levam em conta, a ideia de que um roçado produtivo não é um roçado de uma coisa só, carregada de remédios, de fertilizantes, de veneno. Um roçado produtivo é um roçado que tem muita coisa, E é por isso que se diz que a beleza, inclusive, tá longe de estar num campo monótono, assim, de uma coisa só plantada. A beleza está naquilo que você olha e realmente não vê um roçado, você vê aparentemente uma floresta. Mas é essa floresta que faz a coisa bonita, e é essa floresta que faz a coisa produtiva, e é essa floresta que garante, enfim, você lembrou da batata
da batata na França, mas tem o caso clássico da batata na Irlanda, né? Enfim, que se torna rapidamente um país que só cultiva batatas e quando uma doença destrói as plantações de batata, os irlandeses morrem de fome, né? Isso que é um caso para lembrar a gente do quanto o segredo da variedade, o segredo da diversidade, de fato seja aquele que a gente precisa descobrir cada vez mais e aprender cada vez mais, né? A monocultura, enfim, porque é isso, como você estava dizendo também, é mais uma vez a monocultura que tem promovido esses cenários de intensa concentração de animais geneticamente idênticos, né? Em que você tem um aparecimento de um patógeno, a morte de todos, porque, de fato, são todos iguais, né? E esse caldo de coisas aí, de seres vivos, enfim, que tem produzido e, segundo epidemiologistas, vai produzir cada vez mais, né, micro-organismos com potenciais pandêmicos, né, como a gente viu. Há uma discussão ainda em torno disso, do Covid, né, não é certo ainda essa origem, mas é muito possível que ele tenha aparecido num contexto de criação de animais na China. Que seja a criação de animais selvagens para vender no mercado de carne, mas é manter os bichos confinados, animais que não convivem normalmente entre si juntos, com condição de saúde mais deteriorada, que facilita a entrada de novos vírus e por aí vai, né? Exato. Sobre a questão dos animais geneticamente idênticos, é o problema dos Estados Unidos hoje. Eles estão, enquanto a gente grava aqui com um surto de gripe aviária de um tamanho desconhecido entre vacas leiteiras, e assim, vaca leiteira é o ápice da seleção genética. É aquela vaca que ela foi cruzada, que o esperma do macho vale milhares ou milhões de dólares, porque quando você clona e faz a inseminação na vaca, você vai gerar uma vaca A2 que produz 3% mais leite, ou 5% mais leite, o que já é a margem de lucro que você precisa para dominar o negócio e ter o leite mais rentável, para extrair mais trabalho. Mas aí o resultado é que você tem 20 mil vacas geneticamente idênticas. E assim que o vírus se adaptou à primeira, todas as outras estão abertas para ele circular ali também. Então assim, vai comer solto se eles não fizerem o controle certo, porque uma vez que o vírus estiver bem adaptado a circular entre essas vacas, e ele já está se adaptando, acabou. Então, ou você tem um controle ainda maior da vida desses animais, e extremo, então ou você dobra o grau de controle em cima dessa natureza que você trouxe ali para junto, ou você vai perder tudo. Então você está sempre nesse balanço, no limite, porque você cria uma situação tão artificial que ela te deixa muito mais vulnerável, né? Claro, claro. E acho que em cima de tudo isso a gente tem o problema da escala, né? Como você estava dizendo, quer dizer, a produção de carne ela é insustentável do modo como ela é pensada hoje, né? Porque a escala, enfim, e a escala eu digo o tamanho da população mundial, né? Esse problema tem sido resolvido aí com a Revolução Verde, com cada vez mais química, enfim, aplicada a plantas e animais, né? Mas no caso das plantas, acho que tem ficado cada vez mais evidente, né? Que ou a gente muda o paradigma, de fato, da monocultura para uma produção num diálogo mais próximo com a natureza, enfim. E eu suspeito que no caso dos animais também, né? Aí talvez seja um pouco mais difícil pensar nisso, né? Porque, por exemplo, tem várias discussões em torno de abrir as gaiolas, né, as jaulas, e deixar os animais domésticos viverem a sua vida. Mas, assim, qual é a vida de uma vaca leiteira? Né? Enfim, a gente sabe muito pouco de como são esses animais, ou como eram esses animais no tempo em que eles eram selvagens. Né? E aí algumas pessoas vão dizer, não, a vida do cachorro é a rua, então a gente precisaria soltar os cachorros na rua e deixá-los vivendo a vida deles. Bom, mas por outro lado tem muita gente que vai dizer que isso é uma baita crueldade, porque os cachorros estão associados a nós há, sei lá, 50 mil anos, né? Então não faria nenhum sentido. E aí tem toda uma conversa que acho que também e no caso dos gatos também, se só deixar o gato solto é uma das ações humanas com a maior devastação de biodiversidade que a gente conhece. O potencial do gato doméstico para matar roedor, aves e outros bichos numa área, assim, eles já extinguiram mais de uma ave em mais de um lugar onde o gato era criado solto, tipo ilha ou coisa assim, ou numa situação pequena. Eles são devastadores para a biodiversidade quando criados soltos. Assim, é ruim dos dois jeitos, né?
Pois é, pois é. E assim, a rigor, a nossa associação com os animais não é um problema, né? A gente está discutindo, começou essa conversa discutindo justamente a associação de animais com povos indígenas, não é o problema, né? O problema, me parece, está sobretudo nisso, nesse pensamento monocultor e nessa ideia da produção industrial de animais, sejam animais para consumo, sejam animais de companhia mesmo hoje. Né? É por isso que eu não gosto, por exemplo, dessa conversa de que a gente está humanizando os cachorros e gatos. Eu acho que a gente não está humanizando coisa nenhuma, né? Familiarizando, talvez. E aí faria sentido, eu acho, a gente falar, por exemplo, em famílias multiespécies ou famílias multiespecíficas, né? Em que os animais fazem parte da família. Isso não é nada estranho aos mundos indígenas também, né? De que os animais de criação fazem parte da família. Humanizar é outra história. Né? É outra história, porque de fato é isso, né? Você compra um cachorrinho que se torna parte da família, mas esse cachorrinho nasceu numa fábrica de produção de cachorros de raça, né? Então, assim, ele vai ter a unha pintada, mas a origem dele e os outros familiares dele estão todos lá sofrendo, né? Claro, ou ele vai ter um problema de saúde no futuro, porque a raça foi desenvolvida, como você estava dizendo, a raça foi desenvolvida incorporando todo esse tipo de resultado de cruzamentos muito mal feitos, né? Muito próximos, enfim, com esse objetivo estético, né? Quer dizer, é como se... É isso, eu estava pensando numa ideia de uma cortina de fumaça, né? Como se a gente, mesmo nesse cenário em que a gente tem dito isso, né? As pessoas estão cada vez mais próximas, né, dos animais, mas calma lá, talvez se a gente olhar um pouco melhor, né? E eu acho que assim, eu não sei se você ia falar sobre isso, mas isso que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, acho que mostrou para a gente muito bem, né? Por favor. Como é que esse cenário tem uma ambiguidade assim, tremenda em torno dele. Não tem nada estabelecido nessa história ainda. Eu não consigo, por exemplo, tirar da cabeça o contraste entre o modo como as pessoas se mobilizaram, tanto lá como pessoas de fora de lá, para o atendimento dos animais também, né? E com o que aconteceu, eu não sei se eu posso me referir a falar em nomes de empresas, mas com o que aconteceu com uma certa empresa de comércio de produtos veterinários ou produtos para pet e pets, né? Que abandonou seus animais para que morressem afogados na enchente. E assim, não eram porcos ou vacas de produção industrial, eram cachorros, eram gatos, né? Não sei se você viu hoje, inclusive, estava vendo aqui que o pessoal está sendo indiciado nesse caso. Então você veja, quer dizer, houve uma mobilização intensa em torno disso, né? E engraçado que ela também cruzou essas fronteiras que a gente costuma pensar, porque teve o caso do cavalo caramelo também lá, que parece que curiosamente mobilizou muito mais a mídia, né, até do que os salvamentos de cachorros ou gatos. Ele virou uma espécie de ícone do que aconteceu lá. Então você vê, mesmo animais diferentes de cachorros e gatos foram incluídos nessa onda aí de solidariedade em relação ao sofrimento dos animais na enchente. Mas você tem, ao mesmo tempo, aí, por outro lado, animais que são produzidos para serem animais, para serem pets, né, produzidos e vendidos para isso, serem abandonados por uma empresa que vive disso, né, que trabalha com isso. Mas aí eu acho que, sim, prefiro até falar de forma genérica para as pessoas entenderem que isso não vai ser um problema pontual de uma marca. Quem vende animais como bens de consumo está tratando eles como bens de consumo. É claro. E na hora que vem a enchente, bom, o que dá mais prejuízo ou menos entre os bens que a gente tem para perder? Os computadores são mais importantes, põe eles lá em cima porque eles são mais caros. E os outros bens se perdem, você tem seguro e tá tudo bem, né? Então assim, não espere isso de uma marca só, espere isso de todo mundo que está vendendo animais como bens de consumo. Eles estão sendo coerentes. Eu não sei, né? Porque, enfim, se você produz animais para vender, eles também são, enfim, eles também valem alguma coisa, né? Então, é claro, eu acho que foi feita uma escolha ali, e eu concordo com você, acho que a gente vai descobrir coisas escabrosas ainda em relação ao que aconteceu lá, né? Então, mas eu acho que... Assim, eu digo isso porque, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal já mostrou que... É porque lá tem mais animais que você pode vender nessas lojas de cadeia. Mas, por exemplo, lagarto, coelho, hamster, que são animais de reprodução mais rápida ou mais baratos de criar, assim, se você parar e for olhar o lixão dos caras, é descartado todo dia um tanto ali, porque o bicho chega, fica um tempo para vender, você não vai ter o cuidado certo na loja que aquele bicho demanda, porque é caro,
E aí, se ele não vendeu nesse tempo em que ele estaria saudável, se ele expirou, o bicho morre e você joga fora. E tá bom. E assim, e se você tá vendendo, quem compra, a responsabilidade de quem compra, e quantas pessoas estão comprando esses bichos e vão saber cuidar deles de fato bem, e não vão deixar o bicho morrer ali dentro. Tipo pintinho em feira, né? Que o pessoal dava pintinho pintado de brinde para as crianças. Quantos desses bichos chegam na idade adulta, assim, e vão de fato viver? Então, assim, a enchente marca isso, mas a postura de uma rede de lojas que vende esses bichos vai ser a mesma. A enchente só evidenciou isso naquela condição, mas é uma coisa para mim é inerente de tratar o bicho como bem, né? Não é só... Eu acho também. Não, eu não, assim, eu acho que, enfim, nós também descartamos cachorros e gatos indesejáveis aos milhões, né? Não é à toa que existem milhões deles aí na rua. O que só me chamou a atenção foi justamente essa mobilização sem precedente, né? Porque eu acho assim, foi o Katrina, né? Foi o Katrina, acho que lá nos Estados Unidos, Nova Orleans, que mostrou isso pela primeira vez para nós. Quer dizer, essa coisa de que as pessoas, por exemplo, não queriam sair de casa porque não tinha para onde levar os seus animais. Acho que ali apareceu de maneira muito clara pela primeira vez. Mas acho que a escala em que isso se mostrou aqui no Rio Grande do Sul é sem precedentes. Nos dois sentidos, né? O bom e o mal das pessoas terem uma relação com os bichos. Exato. E eu acho que o curioso é isso, porque essas diferenças, elas cortam, inclusive, isso que a gente entende como uma separação entre o que é o animal de produção e o animal de estimação, ou pet, né? Quer dizer, você pode tanto tratar um animal de criação como um pet, mas você pode também tratar o pet como um animal de criação, quer dizer, uma coisa que é descartável como um pintinho de feira. Então, assim, o caso, acho que tem pessoas, já colegas, pensando sobre isso que aconteceu ali, né? Em breve a gente já deve ter reflexões, pesquisas, enfim, porque isso chamou a atenção, claro, de todo esse grupo de cientistas sociais, enfim, que eu conheço, que são interessados nessa questão das relações entre humanos e animais, mas eu espero que chame atenção também, Átila, para políticas públicas relacionadas a isso, né? Eu estava pensando sobre isso outro dia, por exemplo, essa questão da dificuldade que você tem, que as prefeituras têm, por exemplo, no tratamento de pessoas em situação de rua, que muitas vezes se recusam a procurar os abrigos ou atendimento porque se recusam a deixar os animais, especialmente os cachorros, né, sem atenção. E o que as pesquisas têm mostrado é que, assim, muitas vezes, e isso é alvo de crítica, obviamente, mas muitas vezes quando a pessoa recebe comida, quem come primeiro é o cachorro, né? Quem come primeiro é o cachorro. Então, como é que vai deixar o animal de fora do abrigo, se o animal é o companheiro por excelência? Né? Enfim, fiquei pensando como é que isso tudo que aconteceu lá pode também incrementar, enfim, uma reflexão sobre isso, quer dizer, sobre o fato de que, enfim, as pessoas morrem por causa dos seus animais, né? As pessoas deixam tudo para trás, mas não deixam seus animais, né? Então, acho que, de fato, quem sabe, né, isso sirva também para a gente pensar em outras questões ligadas a esse problema, né? Sim, eu acho que... Bom, para mim tem uma questão grande aí de responsabilidade, inclusive, né? Se você não vai ter uma relação respeitosa com os bichos dessa forma, de dar um status para eles como companhia e não como bens de consumo ou bichos que prestam serviço, não tenha, né? Não faça. Se você não vai ter condições, se você estuda um pouquinho antes de comprar uma tartaruga, um lagarto, ou até um cachorro, de pegar um cachorro grande numa casa, quem que vai ficar com aquele bicho depois? Um cachorro enorme no apartamento, quem que vai ficar com ele nas férias? Senão a gente continua vendo essas coisas de período de férias, um monte de bicho abandonado na rua, né? Você ter peixinho dourado vivendo em lagoa porque foi jogado no esgoto e chegou vivo lá. E N outras coisas que a gente tá fazendo por ter essa relação muito de ter o desejo de ter, mas não saber lidar com a consequência depois, né? Pois é. Você veja, eu não tenho, moro sozinho, eu não tenho, adoraria ter um gatinho comigo, mas não tenho porque, enfim, eu não poderia cuidar como eu acho que deve ser cuidado. Né? Então, acho que você tem toda a razão, isso que os movimentos têm apostado, né? Numa posse responsável, enfim, e naquilo que você estava dizendo em relação a não comprar, mas adotar, porque existem milhões de animais esperando adoção. Agora, enfim, isso tem aparecido muito lá, eu tenho recebido bastante coisa lá do Rio Grande do Sul também, né? Para que os cachorros que
que acabaram perdidos lá sejam adotados, mas enfim, a logística é complicada e assim, evidentemente ninguém precisa ir ao Rio Grande do Sul adotar cachorros, tem cachorros para adoção aos milhões em todo lugar. E de fato, não sei o quanto isso é uma contracorrente, né? Tudo isso que a gente está falando a respeito da produção em série de animais. Porque, por outro lado, a gente vê que isso é uma outra coisa que eu queria dizer para você em relação à questão, pensando na questão do trabalho e das diferenças aí entre os animais nos mundos indígenas e os animais no nosso. Você vê, os cachorros também trabalham, né, nos mundos indígenas como auxiliares de caça. E os caritianos sempre deixaram muito isso claro, o cachorro é um companheiro de trabalho, né? Então, eu poderia talvez pensar o seguinte, você tem uma diferença, então, entre aquilo que digamos, o animal no nosso mundo, né? Aquilo que terá o seu trabalho extraído, ou seja, o animal trabalha para nós, né? Ao contrário dos mundos indígenas, em que o animal trabalha conosco, né? Mas eu acho que assim, você tem muitos e muitos contextos aqui entre nós que os animais trabalham com as pessoas, né? Esse, por exemplo, tem sido o ponto da discussão entre carroceiros e defensores de animais no caso dos cavalos, né? A ideia de que os defensores de animais argumentam que os cavalos, resumindo, né, que os cavalos trabalham para os carroceiros e os carroceiros argumentam que eles trabalham juntos, né? Que há uma relação de colaboração. Esse tema do trabalho animal me interessa bastante, eu tenho uma aluna que trabalha com isso, a gente tem pensado juntos e escrito algumas coisas juntos, né? Porque eu acho que ele fala de um tema muito importante para nós, obviamente, que é o trabalho, né? E que tudo o que ele envolve, enfim, exploração, né? Extração, toda essa coisa, mas também realização, ética, projeto de vida, né? Tudo isso que também está inserido numa reflexão sobre trabalho. E como é que a gente pode pensar nisso a partir disso que a gente chama do trabalho animal. E talvez nessa chave da oposição entre trabalhar com e trabalhar para, né? Mas eu acho que, como eu disse, mesmo entre nós você tem vários contextos em que se entende que os animais trabalham com as pessoas. E eu acho muito, por exemplo, de casos em que você teve, como esse do caramelo, casos em que as pessoas salvaram animais de produção, né, porcos, cavalos, enfim, acho que ele tem a ver com isso, com uma visão muito diferente, por exemplo, de pequenos produtores, né, do mundo rural, pequenos criadores do que são as relações com bois, vacas, cavalos, enfim, muito diferentes da produção industrial, né, mesmo num estado, né, como o Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, enfim, caracterizados por essa produção industrial. Você estava falando dos Estados Unidos, se você for ao oeste de Santa Catarina, por exemplo, que você vai ver são granjas assim imensas, né? É um negócio realmente surreal. Mas você tem um outro lado também que é bastante interessante e que, curiosamente, a gente conhece muito pouco ainda na antropologia ou nas ciências sociais. A gente conhece muito pouco do modo como o mundo rural, comunidades quilombolas, enfim, ribeirinhas, tal, trabalham, convivem com esses animais. A gente sabe muito pouco ainda. E são alguns dos pontos de maior vulnerabilidade dos bichos que estão lá, das pessoas, de entrada de novos vírus, de outras coisas, pensando pelo meu lado virologista, né? Mas acho que, desculpa, eu tava com isso na cabeça, acho que mesmo no caso do caramelo, do cavalo caramelo, ele também deu uma pontinha dessa história utilitária como bem de consumo e status, porque você tinha uma competição de quem ia adotar o cavalo e dar o melhor aras para ele e botar ele na melhor situação e de repente o lugar onde o bicho já tava quer ele tava bem lá, tá tudo certo, eu não sei, né? Mas enfim, eles já viram bem de consumo também de quem vai adotar o cavalo caramelo e vai dar pra ele o lugar. Eu já imagino depois o TikTok, o Instagram, da vida do cavalo caramelo depois, o bicho fazendo a unha, passando o melhor shampoo possível, e já dá pra fazer um publi da sela do cavalo e não sei o que. Então assim, tirar trabalho de novo também, pra render like aí no caso, mas é complicado, Claro. E para quem quiser ler mais sobre, aprender mais, entender mais dessa nossa relação com os animais, o que você me recomenda? Ou para quem quiser, né, ver, assistir, ouvir, o que você me recomenda de bibliografia, de material de consulta, do que for, para a gente se aprofundar nessa relação com os bichos? Bom, tem
Na verdade, tem pouca coisa em língua portuguesa, essa que é a real, né? Assim, a gente tem uma produção bastante vigorosa nos Estados Unidos, especialmente, mas também na Europa, em língua inglesa ou francesa. Mas eu começaria por esse autor que eu mencionei, o Keith Thomas, né, que tem um livro chamado O Homem e o Mundo Natural, que foi publicado no Brasil, tem 2 edições, eu acho, inclusive uma edição de bolso, bastante acessível. E acho que o Thomas, ele não é um livro, assim, digamos, tão prazeroso de ler, né? Mas acho que ele mostra com muita clareza isso que são as diferentes possibilidades de relação com os animais, como é que elas evoluem ao longo da história, né? Então, acho que ele é sempre um bom... Eu aprendi isso com minha orientadora, na verdade. Você quer trabalhar com animais, a primeira coisa que você vai ler é Keith Thomas, né? Porque ele é o cara que percebeu, me parece, a primeira vez isso, né? Essa variedade de modos de relação, tanto histórica como geográfica, vamos dizer assim, que depois vai ser trabalhada pelos antropólogos, sociólogos, enfim. E se você me permite, eu acho que assim, a gente tem sim já uma produção ela é relativamente menor em relação ao que tem fora, mas a gente já tem uma produção na antropologia, e eu vou ficar nisso, claro, porque eu acho que esse é o meu campo, né, no Brasil. E aí, a minha sugestão nós temos um grupo de pesquisa aqui na UFSCar, que é chamado Humanimalha, desde 2017, né, e o grupo tem um site, né, humanimalhaufscar.net, e a gente também tem uma página no Instagram, e a página no Instagram ela serve para a gente divulgar mais eventos do grupo, mas o site tem um banco da produção dos pesquisadores e pesquisadoras do grupo. Então tem uma quantidade bastante grande de material, né, de artigos publicados, enfim, e ali qualquer um interessado nessas discussões antropológicas sobre animais, diferentes assuntos, porque tem pesquisas com povos indígenas, tem pesquisas com religiões de matriz afro-brasileira, tem pesquisas em contextos quilombolas, rurais, urbanos, enfim, tem todo tipo de coisa. Qualquer um interessado, acho que vai encontrar ali um material legal, né, e olhando a bibliografia dos trabalhos ali, vai ter, acho que, acesso a uma parcela bastante grande do que tem na produção antropológica sobre relações entre humanos e animais no Brasil, né? Tem alguns trabalhos de alunos que trabalham com povos indígenas também, e os meus trabalhos também, a maioria estão ali, né? Então, enfim, para resumir muito a conversa e não citar 1 milhão de coisas, eu indicaria lá, né? Perfeito. A gente vai colocar o link no Saiba Mais também. Maravilha. Fantástico. Assim, obrigado pela aula, adorei a conversa, acho que tem dois reconhecimentos que a gente tem que fazer aí, né, diferentes. Reconhecer que a nossa relação com a natureza pode ser diferente, e aí diferente eu acho aproveitável no sentido de toda a nossa relação com os animais, com as plantas, com os recursos naturais. Ela podia ser uma relação muito mais nivelada e menos a gente extrair trabalho e lucro só, mas pensar em o quão sustentável é isso, mas também reconhecer que outras culturas, como as centenas de culturas diferentes que a gente tem aqui no Brasil, podem ensinar muitas coisas interessantes e que a gente devia ser humilde o suficiente para entender essas culturas dentro da visão delas e saber reconhecer as formas de conhecimento que elas têm e uma série de outras coisas e tentar ao máximo se livrar dessa mentalidade na qual a gente é criada, que pode servir para muitas outras coisas, mas que vai ser você tentar usar um martelo para pregar um parafuso que foi concebido de uma forma completamente diferente dentro daquela sociedade, né? Nosso martelo funciona para alguns pregos nossos aqui, nem todos também, mas não vai servir para esses outros parafusos de outras culturas. Então cabe a gente também entender quais são as formas de pensar diferentes para poder fazer isso, né? É trabalho de antropólogo, claro, né? A formação de vocês é essa, você precisa de muitos anos para poder fazer isso, mas acho que um pouquinho de humildade para a gente entender e respeitar outras culturas também vai bem, né? Eu acho, e sobretudo não tratar a natureza somente como recurso, né? Animais e plantas são muito mais do que isso, né? E a gente sabe disso, né? A gente sabe disso, que eles são. E acho que é por aí. Reduzir toda essa diversidade, toda essa variedade ao recurso é uma maneira muito pobre de olhar o mundo, né? Muito pobre, muito empobrecida e sim, está sendo... Quando você deixa de ter criadores de porcos, galinhas e vacas para ter os produtores de proteína animal, isso já entrega na lata ali quantos passos de distanciamento você está dando, né?
É um Perfeito. recurso, proteína animal. Chamar animal de proteína animal realmente, para mim, é isso. É uma maneira exatamente de ver o mundo como... enfim, de olhar animal e ver uma carcaça, né? E é isso. Acho que isso precisa mudar urgentemente, porque é insustentável, de fato. Né? É insustentável. Maravilha. Obrigado por trazer um outro ponto de vista que a gente precisa para tornar isso mais sustentável. Foi um prazerzão, cara. Bom, o prazer foi meu. Muito bom a gente bater esse papo aqui. Espero que você tenha gostado dessa conversa, esse papo com muitos pontos de vista diferentes de como pode ser a nossa relação com os animais com o Felipe. Eu saí bastante mexido disso e achei muito importante ele ter trazido esse exemplo, que eu nem tinha me atentado de como a catástrofe do Rio Grande do Sul mostra como a gente pode ter ao mesmo tempo as pessoas abandonando, tentando resgatar os animais, a mídia vindo para cima e pessoas se apegando ou tratando os bichos como uma perda aceitável dentro de tudo que aconteceu. No caso dos animais de criação, por exemplo, eu em particular só vi no Globo Rural as pessoas falando sobre o que aconteceu com eles e ainda assim mais inúmeros de quantos animais foram perdidos, quantas cabeças, o que aconteceu com os criadores e por que eles vão ter que comprar novas matrizes e por aí vai, mas é uma visão bem diferente dessa que a gente tem para os pets, por exemplo. Ainda dentro desses outros pontos de vista que a gente pode ter, uma recomendação que não entrou na conversa com o Felipe, mas que eu não podia deixar perder por aqui, é O Despertar de Tudo, o livro do David Wengrow e do David Graeber, que mexeu muito com a minha cabeça em vários aspectos e que fala inclusive sobre como a postura dos nativos americanos em relação a liberdades individuais e direitos individuais mudou a forma como americanos e europeus pensavam sobre isso e como isso aparece depois nas declarações de direitos universais, uma série de outras coisas que têm reflexos até hoje. Eu me surpreendo com o paralelo da gente poder ter passado por isso na nossa relação com a criação de animais e com eles virando pets, com os nativos americanos daqui e a relação com os bichos como papagaios, macacos e outros que o Felipe falou. Então não podia deixar de recomendar. Se você quiser outras conversas como essa, que trazem outros pontos de vista para a nossa vida, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos Não Ficção e os vídeos em geral. Espero muito que você curta e a gente se vê no próximo.